E aí, galera, bem-vindos ao nosso canal. Hoje o papo é sério. O mundo tá rachando em dois, e o Brasil tá no meio do fogo cruzado. Estados Unidos e China estão numa guerra econômica daquelas, e isso vai mexer com seu bolso. Vou explicar tudo, rapidinho, e mostrar como proteger sua grana. Olha só. Trump tá jogando pesado. Ele quer que 70 países, incluindo o Brasil, escolham um lado. Ou você negocia com os Estados Unidos ou com a China. Nada de ficar em cima do muro. Ele está oferecendo redução de tarifas para quem cortar laços com a China. Sabe o que isso significa? O comércio global, que já está capengando, pode travar de vez. O produto interno bruto mundial pode cair 7%, segundo a Organização Mundial do Comércio. É a maior ruptura desde a Guerra Fria. Por que isso importa para o Brasil? Nosso maior parceiro comercial é a China. Exportamos soja, minério, carne. Só em 2024 foram 100 bilhões de dólares para lá. Mas os Estados Unidos são o segundo maior parceiro, e Trump não está brincando. Ele disse que a América Latina, incluindo a gente, tem que escolher. Se ficarmos com a China, podemos levar sanções dos Estados Unidos. Se cortarmos a China, nossa economia, que depende dela, vai sofrer. É um beco sem saída. E tem mais. As bolsas estão derretendo. Depois que o chefe do Banco Central americano, Jerome Powell, disse que as tarifas de Trump vão subir a inflação e o desemprego, o índice Standard & Poor's 500 caiu 2,24%. O Nasdaq despencou 3,07%. Aqui, o Ibovespa tomou um tombo de 2,1%. As tarifas novas, principalmente nos chips da Nvidia e AMD, estão encarecendo tudo. Isso afeta tecnologia, inteligência artificial e até nossas exportações indiretas. A China mostrou um produto interno bruto forte, 5,4% no primeiro trimestre de 2025. Mas não se iluda, foi artificial. As empresas exportaram loucamente antes das tarifas entrarem, e o governo chinês jogou subsídios para inflar o consumo. Agora, com as tarifas valendo, as exportações deles vão cair, e a economia pode desacelerar. Isso é péssimo para a gente, que depende deles. Então, o que fazer? Primeiro, proteja seu portfólio. O dólar está subindo, já bateu R$6. Ouro está disparando, é uma boa pedida para proteção. Fuja de ativos muito expostos à China, como ações de exportadoras de commodities. Tesouro direto atrelado. A Selic é seguro por agora. E fique de olho. Se o Brasil escolher um lado, o câmbio e a bolsa vão balançar mais. Quer saber os próximos passos para blindar sua grana? Fica ligado que na próxima parte eu conto as estratégias para surfar essa crise. Deixa o like, se inscreve e bora proteger o bolso. Bora mergulhar nas estratégias para blindar sua grana e até lucrar com essa guerra econômica entre Estados Unidos e China, que está colocando o Brasil no meio do fogo cruzado. Trump quer que a gente escolha um lado, e isso está derrubando bolsas, subindo o dólar e ameaçando nossas exportações. Anota essas dicas, porque o tempo está curto e o mercado não perdoa. Primeiro, diversificação é a palavra-chave. O Ibovespa caiu 2,1% e o dólar já bateu R$6. Deixar todo o seu dinheiro em ações brasileiras é pedir para tomar prejuízo. Exportadoras de commodities como Vale, que depende de minério, e JBS, que exporta carne para a China, estão na corda bamba. Se a China retaliar com tarifas sobre nossa soja ou minério, essas empresas vão sofrer. Minha sugestão? Coloque pelo menos 20% do seu portfólio em ativos internacionais. Fundos que seguem o índice Standard & Poor's 500 são uma boa pedida, mas escolha aqueles com hedge cambial, para não ficar refém da variação do dólar. Outra opção é investir em Exchange Traded Funds globais, que espalham seu dinheiro por várias economias. Isso reduz o risco de um colapso local se o Brasil for pego no meio dessa briga. Agora, vamos falar de renda fixa,
que está brilhando nesse cenário. O Banco Central brasileiro subiu a Selic para segurar o real, e isso faz o Tesouro Direto Selic render mais. Esse título é seguro, líquido e te protege da volatilidade das bolsas. Por exemplo, com a Selic em 13,75%, você garante um retorno real acima da inflação, que está projetada em 5% para 2025. Outra alternativa é o certificado de depósito bancário pós-fixado. Bancos médios estão oferecendo 105% do CDI, o que dá um rendimento bruto de quase 14% ao ano. Fuja de títulos prefixados agora, porque as tarifas de Trump podem disparar a inflação global, e você não quer ficar preso a uma taxa baixa. Letras de crédito imobiliário e do agronegócio também são boas, porque tem isenção de imposto de renda para pessoa física. Mas cheque se o emissor tem boa classificação de risco, tipo nota A ou superior. Terceiro ponto. Ouro, o queridinho das crises. Enquanto o Nasdaq despencou 3,07%, o ouro subiu 4% só em abril de 2025. Ele é um porto seguro quando o mundo tá essa bagunça. Você pode investir em fundos de ouro listados na B3, que acompanham o preço do metal, ou comprar contratos de ouro no mercado futuro. Outra opção é adquirir ouro físico, mas cuidado com a custódia e a procedência. O ouro não paga dividendos, mas protege seu patrimônio contra a desvalorização do real e a incerteza global. Se a China desacelerar, como projetado, e o Brasil levar sanções dos Estados Unidos, o ouro pode subir mais 10% até o fim do ano. Quarto, atenção com o setor de tecnologia. As tarifas de Trump sobre chips chineses derrubaram ações da Nvidia e da AMD em 7% numa única semana. Isso não afeta só as Big Techs americanas. Startups brasileiras que dependem de semicondutores para inteligência artificial ou automação estão sentindo o baque. Fundos de tecnologia, que eram febre até 2024, estão sofrendo. Se você tem ações ou fundos tech no portfólio, reavalie agora. Reduza a exposição para no máximo 10% do seu capital e espere o mercado se estabilizar. Enquanto isso, setores defensivos como energia elétrica e saneamento estão mais resilientes. Empresas como Engie e Copasa, que têm receita estável e pagam dividendos, são opções para equilibrar sua carteira. Quinto, renda passiva é essencial. Com o produto interno bruto global correndo risco de cair 7%, criar fontes de renda extra no Brasil pode salvar sua pele. Fundos imobiliários de logística, como os que investem em galpões para e-commerce, estão menos expostos à crise internacional. Eles pagam dividendos mensais, com yield médio de 8% ao ano, isentos de imposto de renda. Outra ideia é alugar um imóvel, se você tem um sobrando. O mercado de aluguel está aquecido em cidades como São Paulo e Recife, com retorno médio de 6% ao ano. Para quem quer algo mais digital, vender cursos online ou produtos como afiliado está bombando. Plataformas como Hotmart estão pagando comissões de até 50% por venda. O segredo é diversificar. Não dependa só do seu salário ou de investimentos. Sexto, câmbio. O dólar a R$6 é só o começo. Se o Brasil escolher um lado na guerra econômica, a volatilidade vai aumentar. Trump já ameaçou sanções se continuarmos negociando com a China, que comprou 100 bilhões de dólares em produtos brasileiros em 2024. Por outro lado, a China pode retaliar reduzindo importações se nos alinharmos aos Estados Unidos. Isso pressiona o real para baixo. Minha dica? Mantenha uma reserva em dólar, mas não exagere. Fundos cambiais ou contas em corretoras internacionais, como a Avenue, são formas de dolarizar parte do seu patrimônio. 5 a 10% do seu capital em dólar é suficiente para proteger sem te expor demais. Sétimo, evite dívidas. As tarifas de Trump estão encarecendo importados,
o que puxa a inflação. O Banco Central pode subir a Selic ainda mais, e o custo do crédito, como cartão e cheque especial, vai explodir. Se você está no vermelho, renegocie agora. Bancos estão oferecendo descontos de até 60% para quitar dívidas atrasadas. Se precisar de empréstimo, prefira o consignado, que tem juros de 2% ao mês, contra 10% do cartão. Nada de financiar supérfluos nessa crise. 8º, setores promissores no Brasil. Enquanto exportadoras de commodities estão vulneráveis, outros setores podem surpreender. O agronegócio interno, focado no mercado doméstico, está crescendo. Empresas de alimentos processados, como o BRF, estão ganhando com a alta dos preços. O setor de saúde também é defensivo. Laboratórios como Fleury têm demanda estável, mesmo na crise. E não ignore o varejo de baixo custo. Redes como Magazine Luiza estão se reinventando com marketplaces, menos dependentes de importados. Esses setores podem render 5 a 7% em dividendos em 2025. 9º, fique de olho na China. O produto interno bruto deles cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025, mas foi artificial. Exportações antecipadas e subsídios inflaram os números. Com as tarifas de Trump em vigor, as exportações chinesas vão cair, e o setor imobiliário, que despencou 9,9%, segue em crise. Isso reduz a demanda por nossas commodities, mas abre oportunidades. Fundos que investem em empresas chinesas listadas em Hong Kong, como a Tencent, tão baratos agora, com preço sobre lucro de 10 vezes. É arriscado, mas pode ser um tiro certeiro para quem aguenta a volatilidade. 10º, planeje a longo prazo. Essa guerra econômica não acaba em 2025. Trump quer dividir o mundo em 2 blocos, e o Brasil vai sofrer pressão, dos 2 lados. Monte um plano financeiro para 5 anos. Reserve 6 meses de despesas em renda fixa para emergências. Invista 10% do seu salário todo mês, mesmo que seja pouco. Juros compostos vão fazer sua grana crescer. Por exemplo, R$100 por mês no Tesouro Selic, a 13% ao ano, viram R$1.200 em 5 anos. Parece pouco, mas é o começo. 11º, educação financeira. Não dá para navegar essa crise no achismo. Leia sobre macroeconomia e investimentos. Livros como O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, te ensinam a pensar como os ricos. Siga canais confiáveis e fuja de promessas de lucro fácil. Cursos online, como os da B3 Educação, custam menos de R$100 e te mostram como investir na bolsa com segurança. Dedique 1 hora por semana para estudar. Isso vai te salvar de armadilhas. 12º, networking. Converse com outros investidores. Grupos no Telegram e eventos presenciais, como os da Bolsa de Valores, te conectam com quem está no mesmo barco. Trocar ideias ajuda a enxergar oportunidades. Por exemplo, um colega pode te indicar um fundo imobiliário com yield de 10% que você não conhecia. Mas cuidado, não siga dicas cegamente. Sempre cheque os fundamentos. 13º, impostos. A guerra econômica vai apertar o orçamento do governo brasileiro, e novos impostos podem surgir. Aproveite isenções enquanto durarem. Fundos imobiliários e letras de crédito não pagam imposto de renda para pessoa física. Ações que pagam dividendos, como as da Taesa, também são isentas. Planeje sua declaração de 2020 e 5 agora para evitar surpresas. 14º, criptomoedas. O Bitcoin está volátil, mas pode ser um hedge contra a desvalorização do real. Não invista mais de 5% do seu capital, porque o risco é alto. Corretoras como Binance oferecem stablecoins atreladas ao dólar que protegem sem tanta oscilação. Estude antes de entrar, porque golpes tão comuns. 15º, mentalidade. Crises como essa separam os que quebram dos que enriquecem. Os ricos compram na baixa
enquanto a maioria vende no pânico. Quando o Ibovespa caiu 2,1%, teve investidor vendendo tudo. Quem comprou ações de empresas sólidas, como Itaú, a R$ 40, pode ver elas subirem para R$ 50 em um ano. Discipline-se para investir todo mês, independente do medo. Essas estratégias são sua base para enfrentar a tempestade. O Brasil está no meio de uma guerra econômica que pode mudar tudo. Trump quer isolar a China, e a China não vai ficar quieta. Nossa economia, que exportou 100 bilhões de dólares para a China em 2024, está na linha de frente. Ajuste sua carteira, estude e não entre em pânico. A guerra econômica entre Estados Unidos e China está pegando fogo, e o Brasil está na mira, pressionado a escolher um lado. Na parte 2, te dei 15 estratégias para blindar sua grana, de ouro a renda fixa. Agora vou mostrar como lucrar com setores que ninguém está olhando e o que fazer se o Brasil tiver que decidir entre Trump e Pequim. Pega o caderno, porque essas dicas vão te colocar na frente. Primeiro, setores promissores. Enquanto exportadoras de soja e minério tão vulneráveis, o mercado interno brasileiro tem joias escondidas. O setor de energia renovável está explodindo. Empresas como Ômega Energia, que investe em eólicas, estão crescendo 10% ao ano. Com a crise global, o Brasil quer reduzir dependência de importados, e energia limpa é prioridade. Ações dessas empresas podem render 6% em dividendos em 2025. Outro setor é o de educação privada. Grupos como IDOX estão ganhando com a volta das aulas presenciais e cursos híbridos. Eles têm margens de 20% e pagam dividendos de 5%. Esses setores são menos sensíveis à briga Estados Unidos e China. Segundo, Small Caps. As grandes empresas do Ibovespa, como Vale, caíram 2,1%, mas pequenas empresas estão voando sob o radar. Companhias como Tupi, que faz peças para máquinas, estão lucrando com o mercado interno e exportações para a Europa, que está neutra na guerra econômica. Essas ações estão com preço sobre lucro de 8 vezes contra 15 das Blue Chips. Invista até 10% do seu portfólio em small caps, mas estude os balanços para evitar ciladas. Terceiro, se o Brasil escolher um lado, se alinhar com os Estados Unidos, exportações para a China, que foram 100 bilhões de dólares em 2024, podem despencar. Nesse caso, invista em setores voltados para o mercado americano, como frigoríficos que exportam carne para lá. JBS e Marfrig podem ganhar. Se o Brasil ficar com a China, empresas de logística, como Rumo, que transporta grãos para o porto, vão lucrar. Mas o mais provável é o Brasil tentar ficar neutro, o que aumenta a volatilidade. Aqui, Tesouro Selic e ouro, que subiu 4% em abril, são seus melhores amigos. Quarto, timing. O mercado está em pânico, mas crises criam oportunidades. Quando o Nasdaq caiu 3,07%, quem comprou ações baratas de empresas sólidas lucrou na alta. Estude indicadores como preço sobre lucro e dívida líquida. Invista aos poucos, todo mês, para diluir o risco. Por exemplo, R$ 500 mensais em um fundo de ações defensivo, a 10% ao ano, viram R$ 7.000 em 5 anos. A guerra econômica entre Estados Unidos e China está escalando, e o Brasil está no meio, pressionado a escolher um lado. Na terceira parte, te mostrei como lucrar com setores como energia renovável e small caps, além do que fazer se o Brasil tiver que decidir entre Trump e Pequim. Agora, vamos nos preparar para o pior cenário: uma recessão global. O produto interno bruto mundial pode cair 7%, e a gente precisa blindar a grana e até encontrar oportunidades no caos. São estratégias práticas para você não só sobreviver, mas sair mais forte. Pega o caderno e anota tudo. Primeiro, entenda o risco de recessão. As tarifas de Trump, que subiram 25% sobre chips chineses, estão encarecendo tudo,
de tecnologia a carros. Isso derrubou o Nasdaq em 3,07% e o Ibovespa em 2,1%. O chefe do Banco Central americano, Jerome Powell, já avisou: a inflação vai subir, o desemprego também, e o Federal Reserve não vai salvar o mercado. Aqui no Brasil, a Selic está em 13,75% para segurar o real, mas a inflação, projetada em 5% para 2025, pode passar de 7% se os importados ficarem mais caros. Uma recessão global significa menos demanda por nossas exportações, que foram 100 bilhões de dólares para a China em 2024. Soja, minério e carne podem encalhar, derrubando empresas como Vale e JBS. Então, como se proteger? Comece com renda fixa. O Tesouro Direto Selic é o rei agora. Com a Selic alta, ele rende acima de 13% ao ano, batendo a inflação. É seguro, líquido e te dá paz enquanto as bolsas derretem. Outra opção é o certificado de depósito, bancário pós-fixado. Bancos médios estão pagando 105% do CDI, ou seja, quase 14% bruto. Letras de crédito imobiliário e do agronegócio também são top, com isenção de imposto de renda. Mas cuidado! Escolha emissores com nota A, ou melhor, porque numa recessão, bancos menores podem quebrar. Coloque pelo menos 50% do seu portfólio em renda fixa para dormir tranquilo. Segundo, ouro e dólar. O ouro subiu 4% em abril de 2025 e pode chegar a 10% até dezembro. Invista em fundos de ouro na B3 ou contratos no Miro, mercado futuro. O dólar a R$ 6 é outra proteção. Se o Brasil sofrer sanções dos Estados Unidos ou a China cortar importações, o real pode cair para R$ 7. Mantenha 10% do seu capital em fundos cambiais ou numa conta dolarizada, como a da Avenue. Mas não exagere. O dólar é volátil e uma recuperação do real pode te pegar desprevenido. Terceiro, setores defensivos. Numa recessão, fuja de empresas cíclicas, como as de commodities. Vale e Petrobras estão expostas à China, que pode desacelerar após o Produto Interno Bruto Artificial de 5,4% no primeiro trimestre. Prefira setores que não dependem do humor global. Energia elétrica é um exemplo. Empresas como Engie e Cemig têm receita garantida, porque ninguém corta a luz. Elas pagam dividendos de 6% ao ano. Saneamento também é resiliente. Copasa e Sabesp estão crescendo com investimentos públicos e têm yield de 5%. Saúde é outro porto seguro. Fleury e Hapvida têm demanda constante, com margens de 15%. Invista até 30% do seu portfólio nesses setores. Quarto, fundos imobiliários. Mesmo numa recessão, alguns fundos imobiliários brilham. Os de logística, que alugam galpões para e-commerce, estão rendendo 8% ao ano, isentos de imposto de renda. Fundos de escritórios de alto padrão, como os da Vinci Partners, também são bons, com vacância baixa em cidades como São Paulo. Evite fundos de shoppings, que sofrem com menos consumo. Coloque 10% do seu capital aqui, mas diversifique entre 5 fundos para reduzir risco. Quinto, renda passiva local. Com o produto interno bruto global em risco, criar renda extra no Brasil é vital. Além de alugar imóveis que rendem 6% ao ano, considere negócios digitais. Vender produtos como afiliado na Hotmart pode dar comissões de 50%. Outra ideia é oferecer serviços freelance, como edição de vídeos ou consultoria. Plataformas como Workana estão pagando R$ 1.000 por projeto pequeno. Se você tem R$ 500 sobrando, invista em anúncios no Instagram para promover um produto. O retorno pode ser de 200% em 3 meses. Sexto, corte gastos. Numa recessão, cada real conta. As tarifas de Trump estão subindo,
o preço de importados como eletrônicos e combustíveis. A inflação pode bater 7% e o custo de vida vai apertar. Revise suas assinaturas. Netflix, Spotify e academia podem custar R$ 500 por mês. Corte o que não usa e economize R$ 300. Cozinhe em casa para reduzir delivery, que está comendo R$ 100 por semana. Esses R$ 1.000 economizados por mês vão para o Tesouro Selic, rendendo R$ 130 por ano. 7º, criptomoedas com cuidado. O Bitcoin oscila, mas pode proteger contra a desvalorização do real. Não invista mais de 5% do seu capital, porque uma queda de 30% é comum. Stablecoins, como o USDT, atreladas ao dólar, são menos arriscadas e mantêm seu poder de compra. Use corretoras confiáveis como Binance e estude blockchain para evitar golpes, que roubaram R$ 1 bilhão em 2024. 8º, small caps resilientes. Grandes empresas do Ibovespa estão sofrendo, mas small caps como Tupi, que exporta para a Europa, e M. Dias Branco, de alimentos, estão com preço sobre lucro de 8 vezes. Elas crescem no mercado interno e pagam dividendos de 4%. Invista até 10% do seu portfólio, mas cheque a dívida líquida. Numa recessão, empresas endividadas quebram primeiro. 9º, cenários geopolíticos. Se o Brasil alinhar com os Estados Unidos, frigoríficos como o JBS vão lucrar com exportações para lá, mas a China, que comprou $100 bilhões em 2024, pode retaliar, derrubando Vale e Suzano. Se ficar com a China, logística como Rumo ganha, mas sanções americanas podem travar nosso acesso à tecnologia. Se tentar ser neutro, o real vai oscilar, e a Selic pode subir para 15%. Em qualquer caso, renda fixa e ouro são essenciais, com 30% do portfólio cada. 10º, educação financeira. Numa recessão, quem estuda sai na frente. Leia A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel, para entender como o medo afeta investimentos. Cursos da B3 Educação, por R$ 100, ensinam a analisar ações. Dedique 2 horas por semana para aprender. Isso te salva de vender na baixa, como quando o Ibovespa caiu 2,1%. 11º, networking. Conecte-se com investidores em eventos da bolsa ou grupos no Telegram. Um colega pode te indicar um fundo com yield de 10%. Mas valide tudo. Confie, mas verifique. Uma dica ruim pode custar R$ 1.000. 12º, impostos. A recessão pode forçar o governo a criar tributos. Aproveite isenções de fundos imobiliários e dividendos de ações, como os da Taesa, que rendem 7%. Planeje sua declaração de 2025 agora para economizar R$ 500. 13º, timing. Crises criam pechinchas. Quando o Nasdaq caiu 3,07%, ações como Microsoft ficaram baratas. Números: Brasil, Itaú a R$ 40, pode subir para R$ 50 em um ano. Invista R$ 500 por mês para diluir o risco. Juros compostos fazem R$ 1.000 virarem R$ 12.000 em 10 anos a 10%. 14º, reserva de emergência. Tenha 6 meses de despesas no Tesouro Selic. Se você gasta R$ 2.000 por mês, reserve R$ 12.000. Isso te protege se perder o emprego numa recessão, quando o desemprego pode subir de 8% para 10%. 15º, mentalidade. Os ricos lucram na crise comprando na baixa. Enquanto o pânico vende, invista em empresas sólidas. Quem comprou Engie a R$ 30 em 2024 está vendo ela a R$ 35 agora. Discipline-se para investir R$ 100 por semana, mesmo no medo. Essas estratégias te preparam para o pior. A guerra econômica está dividindo o mundo, e o Brasil, que depende de $100 bilhões da China, está na corda bamba.
A guerra econômica entre Estados Unidos e China está dividindo o mundo, e o Brasil, pressionado a escolher um lado, está no meio do caos. Nas partes anteriores, te dei estratégias para blindar sua grana, lucrar com setores promissores e se preparar para uma recessão global que pode cortar o produto interno bruto mundial em 7%. Agora, vamos fechar com chave de ouro. Como construir riqueza a longo prazo, mesmo com o dólar a R$6 e o Ibovespa caindo 2,1%. Anota essas dicas finais e bora virar o jogo. Primeiro, invista consistente. A crise assusta, mas quem investe todo mês sai na frente. Coloque R$100 por mês no Tesouro Selic, que rende 13% ao ano. Em 10 anos, isso vira R$2.000, graças aos juros compostos. Ações defensivas como Engie, que paga 6% em dividendos, também são boas. Invista R$500 mensais, e a 10% ao ano, você tem R$12.000 em uma década. O segredo é disciplina. Não pare, mesmo se o Nasdaq cair 3,07% de novo. Segundo, diversifique globalmente. O Brasil depende de US$ 100 bilhões da China, mas a guerra econômica pode travar isso. Tenha 20% do seu portfólio em ativos internacionais, como fundos que seguem o Standard & Poor's 500. Use hedge câmbio para não sofrer com o dólar. Isso protege se o Brasil levar sanções dos Estados Unidos ou se a China retaliar. Terceiro, reinvista dividendos. Empresas como Taesa e Copasa pagam 5 a 7% ao ano. Em vez de gastar, reinvista esses lucros em mais ações ou fundos imobiliários, que rendem 8% isentos de imposto de renda. Em 20 anos, R$1.000 viram R$10.000 só com reinvestimento. Quarto, aprenda sempre. A crise geopolítica não acaba em 2025. Leia Pai Rico, Pai Pobre e faça cursos da B3 por R$100. 2 horas por semana de estudo te fazem enxergar oportunidades, como comprar Itaú a R$40 para vender a R$50. Quinto, mentalidade de riqueza. Crises como essa criam milionários. Enquanto o pânico vende, os ricos compram. Ouro, que subiu 4%, e Tesouro Selic são seus aliados. Invista R$100 por semana, estude e seja paciente. Em 15 anos, você pode ter R$100.000. Galera, o Brasil tá na corda bamba, mas você não precisa afundar. Diversifique, invista, estude e mantenha a cabeça fria. Essa guerra econômica é uma maratona, não um sprint. Deixa o like, se inscreve, compartilha com quem precisa e bora construir seu futuro financeiro, porque a riqueza tá nas suas mãos.